Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta segunda-feira no ar na Band TV, Canal 10, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Repercussão completa da abertura do Campeonato Gaúcho e também ainda negociações envolvendo reforços, chegadas e saídas da dupla Grenal. De imediato, vamos ao CT Luiz Carvalho, no Complexo da Arena. Lá está o Simon Bianchini e as primeiras informações do Grêmio. Simon, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todo mundo que está assistindo os donos da bola. Primeiro treino aqui no CT Luiz Carvalho da semana. O Grêmio estreia na quinta-feira. E também o primeiro treino sem o volante Wallace, negociado com o Hamburgo da Alemanha. E alguém que já vinha treinando, lateral esquerdo Bruno Cortes, que já vinha treinando há uma semana com os demais jogadores, foi apresentado. Daqui a pouco, as manifestações, as iniciais do novo lateral esquerdo gremista. Obrigado. Em seguida, você retorna no CT Luiz Carvalho, lá na Arena, Simon Bianchini. E vamos agora à Central Band do Esporte com João Batista Filho, JB, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, mas não, é uma boa tarde para quem gosta de futebol e viu o que aconteceu ontem em Veranópolis. A briga de integrantes da torcida popular do Internacional com camisa 12. Pasme, Meneghetti. A briga começou com várias pequenas altercações, mas ela teve o seu início mais forte a partir do momento que um torcedor começou a girar a camisa no alto e bateu no olho de outro torcedor. Como eles eram de torcidas rivais, a briga começou e aí de fato virou uma confusão generalizada, inclusive com pedras e muitas confusões, sem a Brigada Militar conseguindo intervir, porque nós estávamos no estádio e eles não tinham um aparato efetivo, pessoas suficientes para conseguir conter os brigões. O Inter já colocou uma nota no seu site com o seguinte título: Inter responsabilizará torcedores envolvidos em confusão em Veranópolis. Diz que muitos já estão sendo identificados, já foram identificados no local, estão sendo pelas imagens de TV e que serão punidos preventivamente. Popular e camisa 12 estão suspensas. Muito bem, 20 minutos de Campeonato Gaúcho, 20 minutos, menos 15, 16 minutos, e essas imagens hoje correm o mundo, manchando o campeonato, a competição. Portanto, a Federação Gaúcha de Futebol acaba sendo manchada, maculada também por esse episódio, e principalmente o Esporte Clube Internacional. Principalmente o Internacional. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a primeira medida da direção do clube é exigir que estas organizadas expulsem dos seus quadros os torcedores ali com facilidade, inclusive, para a identificação. Essa é a primeira medida. A segunda, acho sim que o clube tem que rever a garantia de subsídios, se é que ainda o faz. Tem que rever. Ficou numa dúvida ontem na entrevista com o vice-presidente de futebol se tem subsídio. Ele saiu pela tangente, que não sabe, que não é assunto dele, até a legítima resposta, mas o Inter tem que rever. Se vai manter, no mínimo, discutir internamente. É difícil responsabilizar toda uma torcida que tem a missão também de apoiar o clube por uma briga de 40, 50 pessoas. Mas são 40, 50, não são 2 ou 3. Ela começa sempre com 1 ou 2. Então a primeira medida é essa. Outra que eu espero, que o Ministério Público entre em campo e também puna aí civil e criminalmente esses envolvidos. O Ministério Público também tem que entrar com rigor. Isso que aconteceu é um episódio grave e por pouco ele não tem uma repercussão de tragédia. Poderíamos ter ontem sim, tal é o tempo que a briga durou, e pedras de fora do estádio para dentro e de dentro para fora e de dentro para dentro. É um absurdo que tenha acontecido isso na abertura do Campeonato Gaúcho. Eu estava lá em Veranópolis, né, Meneghetti, e eu comecei a acompanhar aquela discussão e eu tirei meu foco ali dentro de campo justamente para observar o que acontecia na arquibancada. Era impressionante, eram pedras no tamanho de uma mão, assim, no tamanho de um tijolo que vinha de fora para dentro do estádio e depois replicado de dentro para fora também, né. O D'Alessandro tentando aí apaziguar a situação, conversar com o torcedor ali de alguma forma, mas o João da Batista falou, né, que foi uma camisa que tocou no rosto de um torcedor para começar a discussão. Isso é pretexto, né, Meneghetti? Esses torcedores, esses vândalos aí, eles não vão para torcer em nenhum momento. Eles vão para, em algum momento, achar um motivo para brigar, em algum momento achar algum motivo para ter confusão, né? Na verdade é o seguinte, o motivo que gerou essa confusão aí não importa, é o que menos interessa. Que menos interessa. E também a punição que disseram agora é de dar risada. Qual é a punição? A direção do Inter vai afastar esses torcedores. Isso aí não existe. Isso aí já afastaram 50 vezes, os mesmos, garanto. Então aí brigando de novo. Mas isso aí é o problema, é o seguinte, o clube estimula isso. Botar na cadeia. O clube estimula isso.
quem joga também estimula, porque na hora de comemorar gol, vão comemorar gol na frente deles. Exatamente. Né? O cara que paga a mensalidade lá, ajuda, contribui o ano inteiro com o clube, ele fica meio que fora do processo de euforia ali no futebol, porque os caras gostam de fazer média com esse tipo de gente também, né? Que a gente chama de torcedor e tal. Tem que chamar torcedor, né? Os caras foram pro estádio na condição de torcedor e fizeram a baderna que a gente está mostrando aí. E logo numa cidade que é tranquila, cidade da longevidade, Veranópolis, que ninguém briga com ninguém. Nós temos um problema que é as nossas leis, né? Mas a gente viu, o problema é que o futebol tem uma lei própria. O futebol aceita tudo. Tu faz isso na rua, tu é preso, velho. Tu vai pra prisão, vai pra cadeia, vai pra delegacia imediatamente. Agora, o futebol é diferente. Tu é retirado do estádio e não acontece nada. No outro jogo, tu tá fazendo a mesma coisa. Naquelas confusões do ano passado, quando ocorreram brigas no pátio do Beira-Rio, eu já tinha me manifestado sobre isso. Quando a gente chegou à conclusão, não pode chamar de torcedor. Não, são torcedores do Inter, sim. Ele tem o símbolo do Inter. Muitos ali são beneficiados pela direção dos seus clubes. Então, são torcedores, sim. São vândalos, mas eles são torcedores. Quando se vai para o estádio, canta, solta foguete, aplaude, eles estão lá no meio também. Então, o Internacional, tudo bem, não tem muito o que fazer. O Inter não tem poder de prisão, não pode prender esse cidadão. Mas ele pode identificar e entregar para o Ministério Público, para a polícia, para a Brigada Militar, seja lá quem for, para punir. E tem que ter uma punição imediata. E acredito que sou contra punir o clube, tá? Muitas vezes sou contra, mas desse jeito, às vezes é melhor punir o clube, para que o clube tome algumas medidas contra esse tipo de torcedor. Tem que punir o clube também. Eu não tenho nenhuma dúvida que, infelizmente, o clube tem que ser punido. Claro. E o clube tem que ser punido com rigor, não é com um joguinho. O clube tem que ser punido para que os torcedores vejam a bobagem que fizeram. O tamanho da... punir um jogo, tira o mando de campo, joga portão fechado. Não! Tem que ser 4, 5, 6 jogos para sentir... Puxa vida, prejudicamos o nosso clube. E aí talvez o clube também passe a se relacionar com a torcida de forma diferente. Porque a gente tem que lembrar que muitos desses torcedores aí que são associados ao clube, votam. Tem participação no processo eleitoral, de Internacional, quando aconteceu no Grêmio também. Por isso que fica difícil que o dirigente tenha um discurso mais enfático numa hora dessas. Não sei se o presidente Marcelo Medeiros falou ontem. Após o jogo, não. Deveria ter falado. Tem que falar, ele é o institucional do clube. Tem que lamentar, tem que coibir também no verbo. Mas mais do que no verbo, tem que ter atitude. Mas claro, deve ter gente ali que votou nele. Então fica uma situação difícil para ir lá e punir, né? Para quarta-feira, por exemplo, Meneghetti, eu acredito que nenhum desses torcedores que estavam envolvidos, que foram identificados, vão estar no estádio Beira-Rio. Qual é a garantia que tem? Porque por esse jogo o Inter vai tomar um cuidado, entendeu? O Inter vai tomar uma precaução, estão identificados. Mas daqui 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, eles vão voltar para o estádio. Peraí, gente, olha eles aqui, vão voltar a frequentar o estádio Beira-Rio, não só o Beira-Rio, mas estádios do interior também. Nós tivemos, se eu fosse internacional quarta-feira, as 2 organizadas estão fora. Quarta-feira estão fora. Tudo bem. Já estão punidas previamente. Por isso que eu digo, quarta-feira, tem que ser macho para fazer isso. Quarta-feira o cuidado vai ser grande. Que tenha pulso. O cuidado vai ser grande quarta-feira, porque todas as atenções estão voltadas a isso. A gente não está falando de futebol aqui, a gente está falando desse assunto, porque é notícia. Mas daqui 2, 3 semanas, eles vão voltar. Eu não tenho nenhuma garantia para quarta-feira. Sabe qual foi a punição? Tu não vai com a camisa da torcida. Não, e outra a punição sempre foi assim, tu vai sem a bandeira e sem a camisa da torcida. Esses caras vai lá e frequenta o estádio. Eles saem de Porto Alegre, o jogo era 5 horas, saem de Porto Alegre às 9 da manhã, num ônibus, vão bebendo a viagem inteira. Isso aí. Não almoçam, chegam lá às 5 da tarde já bêbados e sei lá outras coisas mais. Outras coisas mais, e vão brigar. Isso não vai acontecer aqui em Porto Alegre. O presidente Marcelo Medeiros merece de mim toda a seriedade com a qual eu avalio ele como dirigente esportivo, como cidadão. Eu acho que ele tem pulso firme suficiente para hoje de tarde, deveria ter se manifestado previamente ontem, nem seja para condenar publicamente o que aconteceu. Era a voz oficial do clube. Não o fez, tá bem, se preservou. Mas acho que hoje ele deveria convocar uma coletiva e já anunciar as medidas. Tem de mim todo o respeito e acho que vai encaminhar sim a situação. Não vai acontecer isso, Meneghetti. A gente entrou em contato hoje pela manhã com o Norberto Guimarães, que é o responsável pelo relacionamento social e a relação com as torcidas organizadas. O Inter, por enquanto, vai se manifestar só através da nota no seu site, onde anunciou que as 2 torcidas organizadas estão suspensas de maneira preventiva.
A súmula do jogo ainda não foi publicada. O expediente da Federação Gaúcha abre à 1 da tarde. Com a súmula do jogo vai ocorrer a denúncia do TJD. E a partir da denúncia o Inter vai se manifestar de maneira oficial. Ou seja, no mínimo, a partir de amanhã. Tá, mas ele pode fazer, ele poderia ter feito isso ontem, então, e poderia fazer ainda hoje, pelo menos previamente, para colocar a voz do clube. Senão fica assim, né? Fica, o pessoal tá correndo imagem Brasil e mundo afora. Olha, abriu lá um campeonatinho lá no sul do Brasil. Primeiro jogo, primeiros 15 minutos, foi assim. Imagina na final do campeonato o que vai acontecer. Foi a crítica que eu fiz ao no Esporte Notícia hoje da Rádio Bandeirantes, o seguinte: talvez a direção estivesse esperando os desdobramentos à tarde. Mas isso aí depende de qualquer desdobramento. Claro. Tinha que ter uma manifestação oficial imediatamente. Ontem, depois do jogo. Queremos lamentar esse episódio. O Inter jamais... Eu sei que o Inter quer lamentar, eu sei que o Inter não compactua com isso, não vai respaldar isso, mas que seja dito pela voz institucional do clube. E aí não é o Melo, é sim o presidente Marcelo Medeiros. Tem Até que porque é o seguinte, né, o Meneghetti, a gente precisa saber, a título de informação, qual o procedimento que o Internacional vai adotar com os envolvidos nessa confusão aí para o jogo da quarta. Porque até agora não tem garantia nenhuma que eles não vão entrar no estádio, né? Tira as organizadas do próximo jogo, estão suspensas. Já pune previamente. Não, eu acho que é diferente. Isso não adianta, tem que botar na cadeia. Bom, aí o Ministério Público. Aí o Ministério tem que prender esse negócio de suspender a torcida organizada não existe. É que o clube pode fazer isso, né, Daniel? O clube não tem poder de polícia. O clube não tem poder de polícia. Nem o Ministério Público, né? Mas o clube tem que... A parte do clube é parar de ajudar quem vai na carona, na onda. Eu já suspenderia ontem. Então, suspensas, proibidas de entrar no estádio Beira-Rio até a segunda ordem. Pronto, suspende. Chama hoje os presidentes das duas, a 12 e a Popular. Chama os presidentes, vocês estão suspensos e as torcidas organizadas proibidas de entrar no Beira-Rio. Querem ir sem camisa, querem ir lá torcer pelo clube, outra coisa. Mas como organizadas, suspensas previamente. Faz isso hoje. Aliás, eu não sei se ele é presidente aí do Segala, ele era o presidente da camisa 12. Ele estava ontem lá no Veranópolis e o D'Alessandro, porque é uma figura conhecida, ele frequenta inclusive a zona mista, tem uma premiação, um troféu da camisa 12, que entrega o melhor em campo e tudo mais. E o Segala estava ali e visualizando o D'Alessandro, foi ao encontro dele no Alambrado, conversava com ele, só que parece que ele, presidente da camisa 12, perdeu o controle. Estourou a boiada, estourou a porteira, ninguém mais segurava. E presidente de entidade tem que ter controle e equilíbrio, né? Muito bem, vamos ver o Internacional dentro de campo ontem na abertura do Campeonato Gaúcho, Veranópolis 1, Internacional também 1, quem nos conta é o João Batista Filho. O Inter começou atacando. Estreante da tarde, o atacante Diego cruzou para Robertson concluir. Mas D'Alessandro, em seu retorno, falhou feio e quase saiu o gol do Veranópolis. Grande defesa de Danilo Fernandes. Não parou por aí. Em lance do meia Atos, Danilo salva o Inter pela segunda vez. O Colorado respondeu com o Rodrigo Dourado, que foi para frente, mas a finalização de Diego foi fraca. O fato lamentável ficou por conta de uma briga de facções da própria torcida colorada. Em mais de um momento, o capitão D'Alessandro tentou acalmar os ânimos. Não foi possível. Até pedras eram arremessadas do lado de fora. 16 minutos depois, o jogo foi retomado, só que já sem o mesmo ritmo. A questão de atrapalhar, é lógico, os jogadores ficam um tempo parados dentro de campo, acaba caindo o ritmo, mas assim, é uma coisa que aconteceu, lamentável, e a gente espera que não aconteça mais. Gols mesmo só no segundo tempo. Aos 2 minutos, Rodrigo Dourado foi novamente para o ataque. E em passe de Robertson, escorou de peixinho para marcar o gol do Inter. A resposta veio logo após. Em grande jogada do meia veterano experiente Atos, o atacante Keke empatou. Danilo ainda salvou o Inter outras vezes e Nico Lopes apareceu no finalzinho. Nada feito. Resultado final, empate em 1-1. Postura dos jogadores dentro de campo, o empenho totalmente diferente dos amistosos que nós fizemos contra o Inter de Lages e contra o Tubarão. O time estava bem, tinha o controle do jogo no segundo tempo e por pouco não saímos, principalmente no segundo tempo, com a vitória. A próxima partida de D'Alessandro, Antônio Carlos e companhia será na 4ª Primeira Liga. No sábado,
contra o Novo Hamburgo, o Inter faz seu segundo jogo no Gauchão. São apenas 15 dias de trabalho, mas deu para ver que o grupo tem qualidade. Desde o início eu venho falando isso. E a gente espera que dentro de 10, 15 dias no máximo a equipe possa atingir a forma física ideal e aí sim deslanchar no campeonato. Muito bem, diga lá, Felipe Duarte. Pois é, muito melhor falar de futebol e não de pancadaria, né? Porque futebol a gente pode acompanhar pela Sky. E agora é o momento de trazer para você que assiste os Donos da Bola ofertas especiais da Sky. Sky, que é a melhor TV por assinatura. Sky, que leva até você a imagem em alta definição. Você pode ter a sua Sky na cidade, no campo, na serra ou na praia. E hoje você vai ter a oportunidade de aproveitar uma grande oferta, né, Marcelo? Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo? Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. É verdade, gente. Promoção especial da Sky hoje. E como o Felipe falou, imagine que coisa boa, gente. É ter aqui, ó, com esse controle remoto, o acesso a todos os jogos do Gauchão, mas todos os jogos do Brasileirão. Lembrando que esse ano você terá que escolher Brasileirão, Série A ou Série B. Ou então, não escolhe nada. Pega tudo de uma vez só, é aqui na Sky, o telefone está aí, 0800 009 6969. E hoje, gente, tem promoção para toda a família. Nós estamos falando de futebol para você que é apaixonado por futebol. Futebol é na Sky, com imagem HD. Mas hoje, olha que legal, quem ligar hoje, adquirindo a sua Sky, Felipe... A Sky, além de futebol, tem filmes, desenhos, variedades, documentários, é uma loucura. Vamos dar de presente mais um decodificador. E um detalhe, sem onerar o teu bolso, porque o decodificador que nós vamos dar hoje é isento de mensalidade. Só vale para o dia de hoje. O telefone está aí, 0800 009 6969. No campo, na cidade, na serra, na praia, não importa. A Sky chega em HD. Liga hoje e leva, Felipe, um outro decodificador isento de mensalidade, futebol e ó, precinho bem pequenininho, Felipe. Então tá aí a dica pra você, dica especial, mas o telefone tá aqui também, né? Assine a Sky hoje e ganhe muitos benefícios. Tem você também acesso a todas as informações e, claro, muito futebol, com imagem em alta definição em qualquer lugar do nosso estado. Seja você o dono da bola, mas tem que ligar hoje, 0800 009 6969. Eu disse 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente. Felipe, vem pra cá pra gente debater o Internacional. Traga o seu tatiquês junto, como diria Ribeiro Neto. Vamos debater o Internacional dentro de campo. Eu quero arrancar o nosso debate dizendo que eu gostei do Inter. E é claro que eu estou usando uma métrica aí de avaliação. Esse não é um Internacional para ganhar a Série B, um Internacional para ir bem na Copa do Brasil ou para ganhar o Gauchão. Não, é um Internacional de primeiro jogo, ainda preso, ainda desentrosado. Mas eu vi mais mecânica que algumas partidas do ano passado. Vi um time que não rifa a bola para sair jogando. Então eu vi alguns aspectos positivos do time e um preocupante, que é o zagueiro, né? Saiu como é o nome do zagueiro? O Eduardo. Saiu 5 metros na frente do seu marcador e deixou o marcador tomar dele a bola à frente do lance e empatar a partida. O Inter continua com o mesmo problema do ano passado, né? O miolo da área. Exatamente o problema que eu acho que o levou para a segunda divisão. E começa o ano preocupantemente contra um Veranópolis, né, lá em Veranópolis, cometendo erros e deixando o Danilo Fernandes, olha, com sérias dificuldades em vários momentos, salvando o Internacional. Então o miolo da área segue sendo o problema do Internacional. Onde tem jogador para buscar? O que o Inter está fazendo para resolver? O Inter tem o Klaus. Tá lá no grupo, tá na reserva ontem. Exatamente, o Klaus vai... Tem o Neres ainda. Bom, tem que testar, né? Agora, botar pra jogar, ontem, é o que tem, né? O que foi ontem não dá. Parecido com o que causou, o que jogava o ano passado de titular e o Inter foi para segundona. Na verdade, a diferença entre o Eduardo e o Paulão é a idade, né? Porque eles têm a mesma deficiência, né? Agora, eu confesso que eu não gostei do Inter no primeiro tempo, mas me surpreendi com a atuação do Inter no segundo tempo. Eu gostei do Internacional, o D'Alessandro mesmo ainda com a dificuldade do ritmo, a gente vê que a entrada dele no time, ela dá uma tranquilidade maior em trabalhar a bola do meio de campo. Gostei da entrada do Nico Lopes, que eu acho que realmente vai buscar a titularidade dele, um jogador que entrou muito bem na partida. E o Rodrigo Dourado achei tímido no primeiro tempo, depois jogou bem no segundo, né?
E o Ailon realmente foi uma decepção. O Ailon, muito bem marcado, não conseguiu jogar. A gente tem que ter cuidado, né, em relação... É um primeiro jogo. Começo, né? O segundo tempo, por exemplo, o Veranópolis cansou, né, fisicamente desgastado, os jogadores do Veranópolis, acho que deu mais liberdade para o Inter avançar também, mas claro, a gente pode observar alguns pontos, acho que o sistema defensivo sim, tem que ser melhorado, né, o Zago cobrava muito na pré-temporada o contra-ataque do adversário e o Inter já tomou 2 gols de contra-ataque nessa temporada, uma na pré-temporada contra o Tubarão, numa saída de escanteio, ontem em uma lateral, abriu o contra-ataque para o Veranópolis e o gol da equipe do Veranópolis, tem que ter cuidado, né, o D'Alessandro, acho que é um jogador de uma mecânica ali de meio campo que melhorou o Internacional, acho que em 2 toques que ele dá na bola, ele consegue abrir jogadas, né? Às vezes ele fazia uma inversão para o lado esquerdo, que abria toda a jogada, fazia com que o Veranópolis tivesse que correr atrás dos jogadores do Inter. E o Nico Lopes é aquela coisa, né? Se ele tá afim, eu acho que ele participou de algumas jogadas com o próprio D'Alessandro, tabelando com o D'Alessandro, mostrando uma qualidade que o Ailon não mostrou no primeiro tempo no time do Internacional. Então ele pode render mais sim, mas tem que estar afim, né? Eu não citei um jogador ontem, o Diego, achei que jogou muito bem, né? Também gostei do... E a lateral direita do Internacional, o William, tem que botar a cabeça no lugar. Porque o William é titular Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos ampliar Ceará, um pouco, eu não gostei do Ceará. Daqui a pouco a gente amplia o William. Sobre o Internacional, sobre a atuação, né? Eu até vou acabar elogiando o Inter, mas a gente tem que analisar o contexto. O Inter vem de um rebaixamento, treinos que foram horríveis, as apresentações não mostraram nada. E o primeiro tempo, tudo levava a crer que o Inter seria derrotado pelo Veranópolis. O segundo tempo mudou de figura. Foi um novo time em campo, pressionando o Veranópolis. Tem que se dar o desconto pelo adversário. O Matheus frisou bem, o Veranópolis parece ter cansado, se recuou demais. O gol veio num contra-ataque, é verdade, e aí mostrou uma deficiência do Inter. Mas aí no segundo tempo eu gostei do que vi. Da movimentação do D'Alessandro, o Nico Lopes entrou muito bem no jogo, o Rodrigo Dourado subiu e fez aquele gol. Enfim, a movimentação do Robertson, muito esforçado. Claro, está muito longe do que a gente espera de um grande time de futebol e do próprio Internacional. Eu ainda critico a concepção da tática, né, da movimentação tática do Internacional. O Zago está colocando o Inter num 4-4-2. Abriu o jogo com o D'Alessandro pela direita, Diego pela esquerda e os 2 atacantes, o Ailon e o Robertson. Eu ainda questiono esse tipo de postura tática. Acho que o D'Alessandro tem que ficar um pouco mais livre para cair pelo meio, para voltar a buscar a bola junto aos volantes e botar outra pessoa pelo lado direito que seja mais um cumpridor tático, alguém que chegue para se aproximar. O próprio Nico Lopes aberto é uma postura, uma concepção que eu concordaria. Não vejo o porquê de ter 2 volantes, por exemplo. O Fernando Bob fez o que na época do Argel fazia, né? Recuar para o meio dos zagueiros, liberar os laterais e ele iniciar a construção da jogada de pé em pé. Eu acho que o Fernando Bob e o Rodrigo Dourado, os 2 juntos, para esse momento internacional não é necessário. Eu recuaria o Rodrigo Dourado como único volante, traria o Seiras para ajudar nessa composição lá de trás, como titular do Internacional, e deixar o D'Alessandro livre pelo meio para construir e os atacantes abertos. Mas o Inter ainda tem necessidade de contratar atacantes. Gosto dessa ideia do Seiras jogar um pouquinho mais recuado e tendo Seiras, D'Alessandro e Rodrigo Dourado com uma saída de jogo. O Arangues era assim, né? O Arangues era assim. O Seiras era, quando o Internacional contratou o Seiras, a gente dizia, era mais Arangues do que D'Alessandro. O menino, esse aí, o goleiro do Veranópolis, bom goleiro, o Reinaldo, devia ter sido expulso naquele lance, né? Mesmo que tivesse em condição irregular o Diego, que chegada, ele podia ter encerrado a carreira, pelo menos desse ano do Mas Diego, acho né? que o próprio Reinaldo se assustou, né? Depois no lance, Que assim, chegada, meu. ele sentiu que chegou com uma força Mas tomou um cartão amarelo, quer dizer, né? os árbitros gaúchos, os brasileiros em geral, eles têm isso, né? Não, eu não posso expulsar no primeiro tempo, não, eu não posso expulsar no primeiro lance. Eu, cara, dá uma chegada daquela lá que se pega com mais força, encerrou ali o joelho. Se pega no joelho, acabou. O Diego podia romper o ligamento do joelho. Uma chegada desproporcional. Desculpa dizer o termo, mas esse é o termo. Eu não estou dizendo que ele é desleal, ele não é desleal. Nem conheço o menino, o Reinaldo, goleiro do Veranópolis, bom goleiro. A chegada foi desleal, o lance foi desleal. Pegar o jogador de lado e mostrar a sola da chuteira quase na altura do joelho. Convenhamos, é para expulsão na hora. Eu acho que o juiz estava mal posicionado ali, Meneghetti. O corpo do Diego encobre o lance na visão do juiz e ele não viu o tamanho da pancada. Se bem que é o seguinte, né? O juiz também sente o começo da temporada, né? A arbitragem também faz pré-temporada. O juiz sente o começo, o meio e fim, como alguns jogadores. Né? Começo, meio e fim, né? JB, vai lá, JB.
também trabalha um pouco. Não, Meneghetti, olha só para... Aliás, sim, Meneghetti, vou trabalhar bastante. Mas sobre o Diego, a direção do Inter e a assessoria de imprensa libera apenas informações de que ele levou uma pancada forte no local e segue em tratamento. Por enquanto não vai precisar de mais nenhum tipo de recuperação prolongada. Então, por enquanto, a notícia é boa. O Diego tem sim um trauma, tem uma pancada muito forte, mas ele vai fazer tratamento. Uma dessas até está em campo na próxima quarta-feira. Só que ontem ele fez uma força danada, sabia que era a oportunidade da vida para voltar. Eu estava bem ao lado dele, mas não teve jeito. Algumas outras questões aqui sobre negociações. A gente conversou com o Roberto Melo após a partida e também depois da entrevista coletiva dele. Primeiro, a direção tem a promessa que vai receber uma nova proposta hoje pelo William. Está esperando. Sobre Anderson, sabe-se de uma conversa preliminar do Galatasaray, do Fenerbahçe da Turquia com seu empresário lá na Europa, mas nada oficial. Se essa proposta não vir hoje, aí o Inter vai ter que negociá-la para um clube brasileiro. A direção vai anunciar Carlinhos, 30 anos, está tudo certo, contrato de uma temporada com ele, vem de graça apenas pelo salário. Muito bem. Diga lá, Paulo Brito. Vamos falar da Sorri Fácil, que não para de crescer. Olha, vem aí novidades, hein? A Sorri Fácil de Dom Pedrito. A Sorri Fácil que há pouco inaugurou a sua loja lá na Getúlio Vargas, em Alvorada. Muita gente já visitando a Sorri Fácil. E para você que quer informações, está aí o telefone, ó. 3044-2868. 3044-2868. O telefone da Sorri Fácil em Alvorada, na Getúlio Vargas, 1260. A Sorri Fácil, que está sempre facilitando a sua vida, fazendo aquele tratamento normal que qualquer dentista faz, né? Quando você tem problema no dente, você quer fazer uma limpeza, um clareamento, mas a grande especialidade, né, da Sorri Fácil é o implante dentário, o aparelho ortodôntico. Você que tem 45, 50, imagina um aparelho verde, com as cores do Avenida, vermelho com as cores do Internacional, azul com as cores do Grêmio. Hoje é tudo moderno, né? Tem um dente torto, coloca o aparelho ortodôntico. Você não tem dente, coloca lá um dente, porque afinal a Sorri Fácil está lá para fazer o implante dentário para você. Já sabe então, tem das 8 até as 2 da manhã, no sábado também, Sorri Fácil aberta em todo o estado para você. E agora tem em Alvorada e em seguida terá em Dom Pedrito. Feito. Brito, vem pra cá, Brito, já emenda o teu feito desta segunda-feira, porque em seguida você tem que se juntar à tropa do Antenados na Rádio Bandeirantes. Teu feito vai para? Meu feito vai para o Rodrigo Dourado, que agora é o melhor volante do Rio Grande do Sul. Um abraço, Paulo Brito, até amanhã. Olha só, vamos voltar lá no CT Luiz Carvalho com o Simon Bianchini e mais informações do treinamento do Grêmio. Diga lá, Simon. Bom, Meneghetti, já aproveitando o gancho do Paulo Brito, hoje foi o primeiro treino gremista na semana e o primeiro sem o volante Wallace, que foi negociado com o Hamburgo. Inclusive já está na Alemanha, vai realizar exame e será anunciado nos próximos dias como um novo reforço do Hamburgo, que briga contra o rebaixamento na Bundesliga. Enquanto o Grêmio se prepara para a estreia no Campeonato Gaúcho, na quinta-feira, 9h15, aqui pertinho na Arena contra a equipe do Ipiranga, o técnico Renato, inclusive, não esteve aqui hoje pela manhã. Ficou no Rio de Janeiro, vai participar de um programa em TV fechada e amanhã vai comandar normalmente as atividades aqui no Tricolor para essa estreia no Campeonato Gaúcho. Mas quem já está trabalhando há um bom tempo, tanto fisicamente como também com bola, participou das atividades recentemente aqui no CT Luiz Carvalho, foi o lateral esquerdo Bruno Cortes. O Grêmio anunciou essa contratação somente no sábado, porque dependia da rescisão do atleta com o São Paulo. Tudo certo, assinou contrato de 1 ano e ele falou já estar ambientado aos demais colegas. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que aconteceu na minha vida e agradeço pela essa oportunidade de poder jogar num clube grandioso como o Grêmio. Agradeço meus companheiros que assim quando eu cheguei me trataram super bem, estão me deixando super à vontade. Estou muito motivado, muito feliz de estar aqui, poder estar honrando essa camisa, honrando ao presidente, todo mundo que confiou em mim e está apostando em mim. Então estou super feliz aqui no Grêmio, estava treinando e o fato de você voltar a treinar com o grupo já motiva cada vez mais, então estou me preparando bastante. O tempo que a gente te acompanhava mais aqui no Brasil, Cortes, a gente via a tua característica muito buscando o lado mais ofensivo.
Você segue assim, você segue trabalhando muito mais a parte ofensiva. Como é que você trataria nesse momento, como é que você pretende mais ajudar o Grêmio? Na parte ofensiva ou na parte mais defensiva? Então, todo mundo sabe que a minha força é muito na parte ofensiva, mas esses 2 anos que eu passei fora foi muito bom para mim, para poder estar cada vez mais treinando parte defensiva, que o jogador pode ser completo e tem que ter as duas partes, tanto defensiva quanto ofensivamente. Então, estou super feliz e estou aqui, estou aprendendo com cada jogador que está sempre me orientando, conversando comigo nos treinos, para mim poder estar um jogador completo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, que todo mundo já me conhece. Tá aí Bruno Cortez, novo lateral esquerdo gremista. Contrato de 1 ano com o Tricolor, chega para disputar a posição com o Marcelo Oliveira e também com o Iago. Bom, também após a apresentação do Bruno Cortez, quem falou por aqui foi o vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Roman. Falou sobre algumas negociações e também o que está circulando bastante, a situação de Jadson, que foi oferecido ao Grêmio, e o Odorico Roman falou sobre isso. Nos valores propostos não existe nenhuma possibilidade do Jadson vir. Eu não quero criar expectativas na torcida de dizer que sim, estamos conversando, porque a frustração depois vem. Então, vamos ser bem realistas. Os valores propostos pelo Jadson, ele não vem. Tá aí, Odorico Roman, vice-presidente de futebol da equipe do Grêmio, negando essa possibilidade de reforçar o Grêmio com o Jadson, que foi bastante elogiado pelo técnico Renato Portaluppi. Pedida salarial elevada, o jogador já tem 33 anos e estaria disposto a fazer um contrato de 3 temporadas. O Corinthians, que está forte no páreo, quer um contrato de 2. Está pesando bastante a situação para definir o futuro de Jadson, que pede 10 milhões de reais em luvas. Bom, ainda voltando sobre a situação do Wallace, ele foi vendido pelo Grêmio, que tinha 60% do passe desse jogador. O valor total da transação para o Hamburgo foi de 10 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais, convertendo para a nossa moeda. O Grêmio conseguiu barganhar uma parte maior nessa transação. Oficialmente, o Grêmio ainda não confirma qual a porcentagem conseguiu a mais, mas segundo informações que a gente buscou junto ao empresário do atleta, teria também abrido mão de uma situação de porcentagem em relação a esse jogador. O Grêmio lucrando um pouco mais na transação de Wallace. O Grêmio garante: o valor da venda do Wallace será disposto, colocado a favor do departamento de futebol, mas para pagar algumas situações, pagar os 10 dias que tem atraso em relação ao salário dos jogadores. E sobre vendas, o Grêmio tem no orçamento 60 milhões para vender. Conseguiu quase metade do valor com a venda do Wallace. E agora pode negociar ainda um jogador nessa temporada. São vários os cotados, mas o Grêmio tem que vender mais jogador para fechar as contas no ano de 2017, viu, Meneghetti? Valeu, um abraço, Simon. Quero perguntar pro João qual é a folha do Grêmio hoje, João. Mais ou menos, aproximado. A folha do Grêmio hoje aproximada está em 7 milhões de reais. Reduziu um pouquinho. O Wallace ganhava no bruto, né? Líquido, sobrava um pouco menos para ele, algo em torno de 170 mil reais. Então, desses 10 milhões, 2.300 aproximadamente já são para quitar os 10 dias, um terço a folha. 10 dias, um terço a folha, 2.300. Né? Vai sobrar aí para o departamento de futebol poder investir em torno de 7 milhões, a não ser que tenhamos outras pendências. Fala, JB. Não, Meneghetti. A folha está atrasada, a folha do Grêmio é paga todo dia 20 e ela está atrasada em 10 dias, mas o Grêmio deve os 30 dias para os jogadores. Então tem 7 milhões de dívidas, mais o percentual que eles recebem de férias, porque o Grêmio não pagou antes nas férias que se paga normalmente antes, o Grêmio ficou de pagar depois para os seus atletas e tem mais isso, a dívida vai na casa de uns 10 milhões de reais com toda certeza. Então é mais da metade que o Grêmio vai, ou a metade, o Grêmio vai receber em torno de 20, 21, 22, tem um número aí que não tá, tem uma zona neutra aí, mas enfim, vão trabalhar com 20, 10 milhões não tem para quitar isso aí, então o pênalti é maior ainda. Sobre a venda do Wallace, eu sei que o torcedor do Grêmio quer título, quer que todo mundo fique à disposição, o discurso do departamento de futebol é esse, não vendemos ninguém, mas tinha que vender, a situação financeira, a gente está fazendo os cálculos agora, está vendo que o Grêmio precisava de dinheiro. E outra, se vai fazer uma contratação de grande porte, o Renato cantou a pedra, precisa vender alguém. Dos vendáveis, Luan, Jeromel, não vou botar o Pedro Rocha nessa conta, acho que era um dinheiro muito baixo, né, que foi oferecido pelo Pedro Rocha. Luan, Jeromel e Wallace, o que tem um prejuízo menor é o Wallace, porque o Jailson está ali. Não é o Wallace, mas está se preparando. Agora, se tu vende o Jeromel, tu tem o Thierry. Não está nem perto do Jeromel. Se tu vende o Luan, o Beto da Silva pode vir a ser um Luan, mas
nem estreou ainda. Então o Grêmio não tinha substituto para esses dois. Pelo Wallace já está aí na O Grêmio casa. vendeu o jogador que poderia vender, na minha opinião. Eu também acho. Agora, vê como uma contratação ou uma venda, ela muda todo o histórico, né? Porque o Grêmio, na verdade, o mérito do Grêmio era manter o time. E o Grêmio acabou reforçando aquilo que nós cobrávamos já no ano passado, que era a questão das reposições. O Grêmio trouxe as reposições. Muitas delas não empolgaram o torcedor. Mas fica que o Grêmio já perdeu um titular. Então vai ter que dar uma resposta. Mas o Grêmio não trouxe nenhum jogador em nível de titularidade, né? Mas vamos combinar com o Jadson aqui, ó. Jadson, dá uma olhada nas notícias do que está acontecendo no Brasil financeiramente e tudo mais, né? Que recai nos clubes de futebol. Mas não olha muito, senão ele vai voltar para a China. Não. Eu sugiro que ele dê uma olhada no futebol aí para ver se ele tem ali jogador para ganhar o que ele acha que ele tem que ganhar. Vamos combinar, né? Vamos baixar um pouco a bolinha em relação aos valores que ele está querendo. O Jadson sempre foi um jogador caro, a gente sabe disso, né? Mas tá com 33 anos já não tá naquele nível. Tá no auge. No auge que ele teve nessa carreira. Ele é bom jogador. Ele jogou muito bem no Corinthians. Ele tudo bem, mas jogou numa engrenagem que já estava quase pronta com o Tite mas também, a engrenagem no São Paulo, por exemplo, ele não jogou o que jogou no Corinthians, tudo bem, mas a engrenagem no Corinthians só funcionou porque ele jogou. Tá bem, não acho que ele, eu acho que ele é um grande jogador, é bom jogador. Eu acho que não, a gente tem que separar as coisas. Ele é um jogador que se o Grêmio pudesse contratar, deveria. Mas não pagando 10 milhões de luvas. Não pelo valor que ele muito quer. acima, né? Mas ele tem muita qualidade. Acho que pode pagar um salário diferenciado, 600 mil vale, tá bom? Vai ganhar 600 mil, você é o jogador mais caro do Grêmio. Tá, acho que ele até merece o investimento, mas não 10 milhões de luvas, né? E essa história, agora o Grêmio tem dinheiro, vai comprar. Calma, né? Para ter dinheiro e comprar bem, tem que conhecer o mercado. Algo que eu ainda não vi nessa direção do Grêmio, sinceramente. Ainda sigo com essa crítica de que a direção do Grêmio, esta direção que aí está, come muito pela mão de empresários e de indicação do Renato. Agora, o Jadson, por exemplo, que eu achava que era uma convicção da direção, o próprio Dorico Roman assumiu que foi oferecido e até o Renato disse, não, fui eu que indiquei. Então, também não é o que eu achava que era. E aí com 10, 15 milhões de reais, que bom, a direção do Grêmio tem um dinheiro para investir em uma contratação. Bom, mas se vai contratar só para dizer que está contratando, é melhor não trazer ninguém. Como é que o ouvinte falou hoje na Rádio Bandeirantes, só 10 milhões de luvas, mas nem goleiro ele é e tudo mais. Mas é um alto valor, né? Tá acima daquilo que não só o Grêmio pode pagar, mas o futebol brasileiro como um todo, né? Não, isso aí, não sei nem se o Palmeiras, que tem uma grana, pagaria 10 milhões de luvas para um jogador como o Jadson. Ele pode pedir quanto ele quiser, né? Até 100, né, de luvas. Não, claro. Mas ninguém vai pagar, né? É só isso, né? Ninguém vai pagar para ele 10 milhões de luvas, né? Jogador de 33 anos para valer isso. Não, e outra coisa, né? Um contrato de... Aí vão dizer, mas o D'Alessandro tá jogando. Mas é um caso raro. Ele quer um contrato para terminar com 36 anos de idade. Mas o Douglas, por exemplo, ele fechou um contrato de 2 anos, está com 33 também, né? Vai fechar com 35. Não vai chegar nem perto de valores que aquilo que o Jadson acaba de ter uma participação decisiva no título da Copa do Brasil com o Grêmio. Tem uma história no clube, tem que se avaliar a história também. Sim. Claro. Uma história que está se construindo vencedora por enquanto. Ganhou a Copa do Brasil, que é um título Teve uma valorização, por exemplo, do Douglas, que não chega nem perto do que o Jadson está pedindo. Não pode. O Grêmio vai criar uma situação dentro do seu ambiente de vestiário horrível. O Renato salientou isso no sábado, né? Também não adianta contratar e não pagar o salário, né? Mas fica difícil para administrar. Os outros estão atrasados, agora tu chega ganhando 600 e mais 10 de luvas. Até porque o Grêmio já tinha meio que contornado a situação do Juliano, né? Que era apelidado, inclusive, pelo valor do salário do vestiário. Ah, é? Chegou os 700 aí. Será que o Lucas Leiva não... Daqui a pouco, assim, ele é o Grêmio e tal, não tá tendo muita chance no Liverpool lá. Eu não sei se o Grêmio precisa desse jogador. Acho que parece que ele quer ficar até o final. Acho que não é na primeira linha do meio campo que ele tem que contratar. Eu acho que é do meio para frente. Eu acho que é lá frente. Eu acho que volante o Grêmio tem como contornar. Embora o Wallace seja um jogador interessante, o Grêmio tem a possibilidade de, pelo menos, colocar o que tem ali hoje no grupo e investir numa outra carência do time. Eu vou dizer aqui uma coisa, eu sei que tem gente dizendo que o Grêmio vendeu baixo o Wallace. Vou dar a minha opinião, que ele é coerente com o que eu sempre pensei do Wallace, que é um jogador interessante, como o Daniel definiu. Acho que é um jogador interessante, acho que vai evoluir no futebol alemão. Não sei se o clube é uma boa escolha, é um clube pequeno da Alemanha, né? O Hamburgo está numa situação difícil. Então, não sei se esse é o clube para ele, mas vai para esse clube, não sei se vai conseguir aprender, porque o que eu vi, o que o Bayern acrescenta ao Douglas Costa, o desenvolvimento dele é um negócio impressionante.
Então eu acho que o Wallace tem muitos limites e eu acho que ele não vale 10 milhões de euros. É que o bom pro Wallace, por exemplo, tudo bem, ele vai pro Hamburgo, que tá numa situação complicada, mas lá ele é mais visto daqui a pouco, né? Por um Borussia Dortmund, por um Bayern de Munique, né? Lá ele acaba sendo mais observado também. Isso sim. Acho que para a carreira dele pode acontecer isso. Claro que se o Hamburgo for para uma segunda divisão da Alemanha, mas aí é o seguinte, complica um pouco mais. Jogador que conquistou um ouro olímpico, tá? E um jogador que apareceu bem no Grêmio. Ele, em pouco tempo, ele foi campeão da Copa do Brasil e medalhista de ouro. Tu acha que um jogador desse precisa de um degrau na Europa ainda? Acho que sim. Acho que no caso dele sim, É para maturar, né? Mas se tu for pegar os jogadores que eu acho que é mais fácil de se destacar no futebol brasileiro. Vão para a seleção na sequência, acho que eles começaram com um time de segundo escalão na Europa. Dificilmente acontece de tu jogar num primeiro escalão. Aí vai para Neymar, aí vai para Gabriel Jesus. Ele pode ser contratado por um grande e emprestado por um menor para ganhar experiência como os outros fazem. Até por essa ideia... Casemiro, tem o Casemiro que é um exemplo assim. E até por essa ideia, essa concepção de que o Wallace foi vendido por um valor baixo, eu fui fazer uma pesquisa ontem rápido, assim, de quais valores de volantes que foram vendidos ultimamente. O Hernanes saiu do São Paulo, sendo o principal jogador de São Paulo, campeão brasileiro, foi vendido para lá por 13 milhões e meio de euros. Então, convenhamos, o Wallace, eu acho um bom jogador, mas não é um Hernanes. Não é. Então, o valor foi bom para todos ali, né? JB. Eu tenho até uma lista aqui, Meneghetti, das maiores vendas do Grêmio. O Fernando para o Shakhtar, que é um mercado que paga mais para convencer a negociação a ir para o leste europeu, para a Ucrânia. Ele foi vendido por 11 milhões de euros na época, em 2013. E convertendo, dá 30 milhões e 400 mil para o euro naquela oportunidade. Então o Wallace hoje se torna o volante mais bem vendido acima do Fernando. A gente tem imagens do Wallace chegando em Hamburgo, na cidade, acompanhado do seu empresário Rogério Braun, que já estava por lá, o volante Wallace, que desembarca para assinar com o time alemão. Vale destacar, Meneghetti, a gente já trazia essa informação aqui, até o Matheus deu uma pincelada, era um desejo das pessoas que trabalhavam com ele fazer o que fez o Casemiro. Ele foi para o Real B, depois emprestado para o Porto, fez a adaptação, voltou comprado para o Real Madrid, aí sim para um gigante europeu. É sim um desejo, era assim um desejo das pessoas que trabalhavam com ele fazer essa escalada para ter um degrau na Europa e depois definitivamente pegar um clube grande para não sofrer um impacto tão grande. É claro que tem exceção, o Robinho do Real Madrid, o próprio jogador Neymar do Barcelona, mas esse é o Wallace e esse é o planejamento dele. A torcida do Hamburgo não se fez presente na chegada do Wallace, né? Só 3, 4 assessores lá do clube de torcida. Ninguém deve ter até estranhado, vai ter que se acostumar com isso, né? Diga lá, Daniel Oliveira. Isso queria o quê, Meneghetti? Chegou ativo na Alemanha lá, os caras ficaram em casa aproveitando, né, Luciana? É isso aí, tem que estar presente, gente. Olha, relação a dois na rotina, olha, é muito ruim. Mude isso com o ativo. Ele vai dar aquele pique, aquele ânimo. Aquela energia que falta. Aquecer a relação. Então, deixa o cansaço, o estresse de lado, tá? E aproveita o seu relacionamento com muito mais emoção. O ativo, ele vai fazer você chegar 100% na hora H, surpreender a parceira. Então, ligue agora no 30810700, porque você vai ter muito mais emoção. Ele não vicia, age por vários dias no seu organismo, você aproveita muito mais e é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. Então, vou fazer uma promoção no 30810700. Ó, a partir de agora, atenção, ó, super promoção Torra Ativo. Diga aí, hein? Pra zerar o nosso estoque. A parcelinha que cabe no seu bolso, muito pequenininha e muito desconto nos pacotes promocionais. E o primeiro pagamento só no mês de março. A entrega ela é grátis e sigilosa para todo o estado, inclusive você que está aí no litoral, e vamos mandar um presente, tá? É presente em dobro hoje na compra. São 2 presentes super legais. Liga lá e confira. 30810700 é o ativo para esquentar sua relação. 30810700 são 5 minutos de promoção, Daniel. 5 minutos valendo. Ligue agora 30810700. Lembrando, a Central do Ativo atende todo o Brasil, Meneghetti. Já voltamos com os donos aqui na Band. O Grêmio fez o seu último teste no sábado ainda, antes da estreia na próxima quinta-feira no Campeonato Gaúcho. O Renato fez alguma novidade nesse teste ou não? Não tinha à disposição o Edilson ainda, né? E aí foi o Leonardo Gomes, mas o time é o mesmo que terminou 2016. Vamos ver como foi então. O Gauchão começou nesse final de semana? Não para o Grêmio.
Se bem que o jogo-treino realizado contra o Aimoré deu amostras do que o tricolor vai encarar nesta largada de ano. Marcação forte, entradas ríspidas, mas a vitória aconteceu. Magra é verdade. 1-0, gol de Lua. O mais importante de tudo, o que eu falei para o meu grupo, que eu não estava preocupado com o resultado dos treinos. E sim com a movimentação deles e para dar ritmo de jogo para a minha equipe. O objetivo deste jogo-treino era testar a equipe para saber se realmente está preparada para estrear no Campeonato Gaúcho na próxima quinta-feira contra o Ipiranga de Erechim. Mas como é que não vai estar preparado? Afinal de contas, é a mesma base de equipe que conquistou a Copa do Brasil no ano passado. Se bem que a escalação inicial deve sofrer algumas alterações. Leonardo, contratado junto ao Boa Esporte, deve ocupar a lateral direita no lugar de Edilson, que ainda se recupera de cirurgia no joelho. O Edilson, ele se apresentou muito bem, fez todos os treinamentos, se recuperou muito bem da cirurgia, mas é um pouco arriscado ainda nós colocarmos o Edilson na estreia. Temos aí mais alguns dias pela frente, mas eu acho muito difícil o Edilson jogar na próxima quinta-feira. Então é sentar e esperar. O primeiro Grêmio de 2017 não está tão definido assim. Não está certo, Renato, não tem porquê, né? Antecipar o retorno de Edilson, faz isso gradativo. São jogos que estão iniciando o Campeonato Gaúcho, a segunda edição da Liga, então calma, né? Sabe qual foi a grande surpresa desse jogo treino? Alternativas também, né? Se pode contar ou não na temporada, né? Eu cheguei no CT Luiz Carvalho para fazer essa matéria, esperando que o Wallace não jogasse. Porque a informação era de que o Wallace já estava negociado com o Hamburgo, uma informação que a gente já vinha trabalhando desde quinta-feira. Ele jogou os 65 minutos com os titulares e quem foi substituído foi o Maicon. O Michel entrou no lugar do Maicon. E aí chegou na entrevista coletiva, eu questionei o Renato, outros colegas também fizeram a pergunta sobre o Wallace, aí chegou um momento da coletiva que o Renato disse assim, tá bom, não vou mentir para vocês, o Wallace tem proposta, tá na mão do presidente, agora ele vai decidir se vai sair. E aí o que eu me questionei depois disso, não tinha mais a oportunidade de perguntar para o Renato, era se ele já sabia que poderia perder o Wallace, por que não testou, pelo menos com a bola rolando, um time sem o Wallace? Ele não fez isso. Ele tirou o Maicon. Ou seja, nós ainda não sabemos qual será o substituto do Wallace. Que ele teria o próprio Michel, tem o Jailson. O Jailson jogou de zagueiro no time reserva, porque não tem zagueiro reserva, né? Vamos combinar também em relação ao Grêmio, preparação, o mês de fevereiro vai ser preparação para a Libertadores em março, né? Acho que tá claro para mim isso, assim, até por conta do Edilson, né? Daqui a pouco não precisa utilizar o jogador agora, o Renato vai fazer os testes agora no meio campo, né? Acho que não só a possibilidade do Jailson ou do próprio Michel começarem no time titular ao lado do Maicon, ou até que daqui a pouco recuar o Ramiro, né? Fazia a função de volante, e aí utilizar quem sabe o Bolanhos aberto por um lado direito. O Léo Moura ainda não trabalhou com bola, não fez parte daqui a pouco seria outra possibilidade, né? Não participou. O Léo Moura apareceria no meio de campo ou na lateral? Aí é que tá. Se tu recuar o Ramiro, por exemplo, coloca o Léo Moura. O Léo Moura jogou o último campeonato, ele jogou no meio de campo. Nós vamos saber como o Renato pensa o Léo Moura agora no jogo de quinta-feira. Porque ele não tem o Edilson, se ele não botar o Léo Moura agora como titular da direita, então ele pensa o Léo Moura no meio campo, né? O Léo Moura ainda não tá pronto. O Léo Moura só correu. Eu já fiz vários treinos do Grêmio, o Léo Moura não participou de nenhum com bola. Então talvez fique de fora ainda desse primeiro jogo. Entrou o Fernandinho, algo que o Renato testou, tá? Puxou o Ramiro para a lateral direita e colocou o Fernandinho como o atacante aberto pela direita. Aí o meio-campo ficou Wallace, Maicon, depois Michel, Fernandinho, Douglas, Pedro Rocha e Luan. Eu acho que o Renato tem que largar com o Jailson. Eu também acho que é o mais óbvio a fazer. Larga com e dá o Jailson. Sequência. Exatamente. E dá sequência pro garoto. Pode ser, é o que mais atuou no passado, conhece, né, já a mecânica desse time do Grêmio, então... Como é que o Wallace apareceu? O Wallace apareceu numa situação que era pior ainda, né? Porque o time do Grêmio era frágil, né? Era fraco. Não era um bom time tecnicamente. E num Grenal. E apareceu num Grenal, né? O Jailson já entra num time que tem uma forma de jogar, e um time que tem entrosamento e que tem qualidade. E que ele conhece, que ele tá vendo, né? Claro, então o Jailson pode dar uma resposta bem mais rápido, né? O Wallace veio de fora, não conhecia tão bem o Grêmio quanto o Jailson conhece hoje. Eu tô falando de mecânica, de disposição tática da equipe. Claro. Tá ali, vendo, treinando. Aí é que tá, por isso que a gente avalia, tava falando antes que daqueles jogadores que estavam na vitrine, o Wallace era o que melhor poderia ser, porque tem peças.
Né? Tem peça de reposição, a gente fala do Jailson, mas o Michel também ali como uma possível briga, uma sombra, pelo menos pro Jailson, né? Ou o próprio Ramiro, né? Tem peças do Grêmio em relação ao que pode fazer o Renato para substituir o Wallace. JB na redação. Olha, aqui no nosso Twitter, Meneghetti, ou ouve aqui no caso, né? Mas eu tenho o Twitter aqui aberto. Conrado Meirelles está dizendo: JB, aposto R$1.000 que ninguém vai ser identificado e preso. Inter e Grêmio protegem esses vândalos, é o que ele está dizendo. E vale destacar que o Internacional cedeu ingressos, sim, para torcidas organizadas ontem em Veranópolis. O Fabrício Luiz Haas: o Grêmio acerta em vender o Wallace após a seleção perder o foco no tricolor. Nunca mais jogou bem. Michel, Caio e Jailson jogarão bem na visão dele. O Lucas, e tem também um outro camarada aqui, o Edson Júnior, perguntando sobre Fernando Gago. 30 anos, jogador do Boca Juniors, que está nas redes sociais sendo especulado no Grêmio. A direção tricolor diz que não abriu negociações com o Gago. Ele, de fato, tem menos de 6 meses de contrato com o Boca Juniors e já pode assinar um pré-contrato, mas o Grêmio ainda não tem, segundo a palavra oficial da direção, nenhum tipo de situação mais alinhavada com ele, com este jogador. E uma negociação de Inter, o Marcelo Cirino foi a Curitiba, isso é confirmado já. Ele esteve lá tentando a liberação junto ao Atlético Paranaense, mas o Petralha, o Mário Celso Petralha, ex-presidente e agora vice de futebol, emperra porque ele diz: 1, se a parceira Dói Esportes vai ganhar dinheiro, nós também queremos. 2, o Inter está na Série B, não é um bom local para você jogar. No fundo, o Petralha tá certo, né? Assim, tem que entender, o Atlético é dinheiro, né? Tem um jogador para quem não quer jogar lá, mas é jogador do Atlético, é dinheiro. Sobre o Gago, que é um bom jogador de primeira linha do meio campo, na primeira, na segunda, até na terceira, só quero dizer o seguinte: eu acho que seria bom para o Grêmio do ponto de vista de estado anímico da equipe. Ele tem uma certa liderança, está acostumado com esse tipo de competição como a Libertadores, joga num clube que ganhou a Libertadores, então ele está bem, seria esse acréscimo, mas não pode ser a prioridade. O Grêmio não pode contratar o Gago e deixar o ataque desprovido como está deixando, na minha opinião. O Grêmio precisa de um centroavante, como o Inter precisa, o Grêmio também precisa, então não pode ser a prioridade. Agora, se vem numa situação conveniente para o clube, de não desembolso de dinheiro, apenas de salário, tá bem, que se traga o Gago. Não sei nem se é titular do Grêmio. Não sei se é titular do Grêmio, não sei em que momento da carreira ele está. O Gago? É. Não, o Gago tá bem. Jogaria. Tá bem no Boca. Tá bem. O Boca vive uma má fase e o Gago é o principal jogador. O Boca acabou de perder no sábado de noite pro River Plate, a final do torneio de verão dele. Não, e o Gago, a jogada do Boca sempre começa e passa sempre pelo Gago. E ele é um jogador. É um baita de jogador, mas não é prioridade do Grêmio essa posição, né? Eu também acho. É do meio pra frente. Agora vem de graça, não despende dinheiro, tem mais um para falar a língua espanhola com os árbitros, tá tudo isso aí ajuda. O problema, né, Meneghetti, é que o Grêmio já olhou muito o mercado sul-americano, né, deu uma olhada no mercado europeu, até no Japão foi para tentar contratar um jogador para ataque, e isso tá, né, terminando e daqui a pouco vai ter que pegar uma rebarba de um mercado nacional, né, daqui a pouco de observar no estadual algum jogador que o clube e tal não viu que vai utilizar e pegar esse jogador como um reforço para a temporada. O meu medo parece que é esse, né? De pegar uma rebarba por um jogador que não vai ser utilizado em uma outra equipe, porque já viu todo um espectro do mercado sul-americano e mundial, né? Ô, João, e no caso do Inter com o Cirino, o Inter ainda vai insistir ou vai ver um plano B? Não, o Inter insiste com esse jogador, Meneghetti. O Marcelo Cirino quer jogar no Internacional. O Roberto Melo até confessava pra gente que já observa esse atleta desde que ele estava nas categorias de base, que o Melo era dirigente da base. Ele já tentava ali esta contratação, então é um desejo do Internacional, sim, o Marcelo Cirino. É claro que tem um plano B, deve ter um plano C. A negociação com o Carlos, ela começou, ela teve um princípio, não avançou, é verdade, mas o Cirino é a bola da vez. É o cara que o Roberto Melo, vice de futebol, é apaixonado, é muito forte, mas é a menina dos olhos dele. Pois é, agora o Atlético Paranaense tem planos, né? Por isso que o planos? Compor o ataque, imagina Cristiano Ronaldo, Benzema e Cirino. O Daniel Oliveira é o cara que eu conheço, tem mais bronca da forma como o Atlético Paranaense trata a imprensa. Não tem uma bronca. Não é pela imprensa. Fizeram pra ti lá. Não é pela imprensa, é tudo.
É tudo. É o Real Madrid, eu brinco que é o Real Madrid do futebol brasileiro. Não, mas é difícil, tudo. A torcida acha que é o maior clube da história, o presidente acha que é o maior clube da história. Calma, biografia do Atlético Paranaense. Aí vai uma reclamação nossa. Ali na Baixada é difícil trabalhar lá. Mas é um estádio bonito. É bonito. A gente tem uma limitação de posicionamento, né? De entrevista após jogo também. Agora melhorou. O jogador, por exemplo, no final do jogo, né? A CBF fez uma regra que a gente não pode entrevistar no intervalo da partida, mas no final do jogo a gente pode fazer a saída de campo. Mas no Atlético, o jogador tem que ir até a bandeira de escanteio. A gente tem que ter com a boa vontade do jogador pra gente conseguir o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense acha que é maior que a dupla Grenal. Ou se a dupla Grenal vai fazer algum treinamento lá no CT deles, a gente tem uma dificuldade muito grande também de entrar no CT para acompanhar um treinamento da dupla Grenal, nem do Atlético Paranaense. Não entra. Eu fui fazer um treino do Grêmio uma vez lá e o Filipão abriu o treino, só que os seguranças não deixavam a reportagem entrar. E aí os jogadores do Atlético tinham que parar, abrir o porta-mala para mostrar que não estavam levando nada no porta-mala do carro, do seu carro. É a Coreia do Norte do futebol brasileiro. Já voltamos. Se justifica a bronca, Daniel. Já voltamos com os donos aqui na rua. JB, tá ligado ou já foi pro almoço? Não, tô aqui, Meneghetti. Olha aqui, ó, o Nicolas tá dizendo que é pro Grêmio pegar o dinheiro que recebeu do Wallace e contratar o Lucas Prato. Meu querido, não dá. Lucas Prato é 15 milhões de euros que eles estão colocando, até vendem por menos, mas é muita grana. O Grêmio não tem nem com a venda do Wallace como chegar nessa situação. E o Richard tá dizendo, será que o Fernando não poderia retornar pro Grêmio agora que saiu o Wallace? O Fernando tá no Spartak Moscou da Rússia, custou 12 milhões e meio de euros há menos de um ano, também não vai sair de lá. Infelizmente o Grêmio terá que buscar uma outra alternativa, Meneghetti. Vejam como está reforçando aí a informação do JB que o Grêmio vendeu bem o Wallace, né? Se o Lucas Prato custa em tese 15 milhões de euros, o Grêmio vendeu por 10, tá mais que bem vendido. Tá mais que bem vendido, porque um é um atacante, é um jogador mais decisivo, né? Agora, de novo, não é a prioridade do Grêmio repor a saída do Wallace. O Grêmio tem peça, não à altura, mas tem peça para não ter um grande prejuízo. Voltaremos amanhã, 12h30. Com todos vocês, uma excelente segunda-feira. Tchau!